nossa segunda mesa de hoje, certo? E a gente vai falar daquilo que mais editamos na sociedade, que é literatura, né? Na sociedade Chesterton, quando a gente começou a editar livros, né? O Chesterton já tinha algumas edições, como o Diego bem apresentou, mas boa parte delas, assim, você tinha um pouquinho de Padre Brown num canto no outro, de vez em quando um livro mais antigo do Homem que Era Quinta-feira, ou coisa assim, mas você não tinha a literatura de Chesterton presente no Brasil, né? E isso, essa apresentação do Chesterton romancista, né? Foi uma preocupação inicial. Recentemente a gente editou agora a biografia que ele escreveu do Dickens, justamente para mostrar também o crítico literário Chesterton, né? E biógrafo também. Mas a primeira pergunta que eu acho que é importante a gente conversar aqui, eu queria dirigir ela para o Rodrigo, é dentro do panorama da literatura como um todo, certo? E dentro da literatura inglesa, qual é o lugar que o Chesterton ocupa? Né? Qual é o tamanho dele, certo? Perante a literatura como um todo, né? E perante um recorte, né? Envolvendo Inglaterra e o nosso tempo atual. A gente vai falar da impressão que a gente tem também, né? Aquela coisa assim, a gente, tô falando em plural majestático, né? A impressão que eu tenho, na real, eu e mais quem, né? Eu e o meu sobrepeso, não. Mas, pessoal, assim, ó, eu penso especialmente que o Chesterton é um grande, isso aí quem trouxe para nós, outro dia tentando conceituar o Chesterton no podcast, foi justamente o Volcan, que ele pegou e falou o Chesterton como escritor. Acho que era isso, né? Chesterton é um grande escritor. Chesterton é, sobretudo, um grande escritor. Ele é um homem que se desencumbe muito bem. Você já deve ter ouvido falar de um conto irlandês que é o Lug dos Mil Talentos. Ele quer entrar no palácio e ele quer fazer isso porque tem algum talento. Só que ele tem vários talentos. E aí, toda vez que ele tenta entrar no palácio, o porteiro diz, não, mas já tem alguém que faz isso. Quando ele falou do 10º talento, ele diz assim, mas me chama teu rei porque tu não tem ninguém que faz tudo isso que eu faço. Você tem um cara que faz cada coisa diferente, mas você não tem ninguém que faz tudo isso tão bem quanto eu, né, sendo uma única pessoa. E o Chesterton é meio um Lug dos Mil Talentos, certo? E, só que, ao que me parece, ele nem sequer estava preocupado em ser um literato que se tornasse um clássico no sentido em que ele considerava, por exemplo, Dickens, né? Ou seja, na verdade, para mim, a literatura de Chesterton me serve... Ela é uma literatura bem feita, com certeza. Especialmente se a gente vai olhar algumas coisas, né, alguns livros em específico. Eu estaria aqui, como, por exemplo, Padre Brown, Uma Quinta-feira, Men Alive, são muito interessantes. Mas eu diria assim, o Chesterton, ele é muito bom, o lugar dele é que ele é um dos melhores em escrever aquela literatura, né, que exemplifica a filosofia de um escritor, né? Mas não é o primeiro autor de literatura pura que eu diria para alguém ler na literatura inglesa, né? Eu diria a mesma coisa que o Chesterton diria, vai ler Dickens ou vai ler Shakespeare. É o primeiro cara que ele também indicaria que você lesse, e ele ficará muito feliz se você preferisse ler primeiro uma obra do Dickens, acredito eu, do que antes de uma obra dele. Porém, poucas pessoas, né, naquela ilha talvez tenham sido leitores tão qualificados, né, do que o Chesterton. E assim ele se torna, né, um dos pontos de genialidade onde a gente pode perceber o Chesterton é na crítica literária dele, né? Por exemplo, não se privem assim que já sair, né, para quem ainda não lê em língua inglesa ou quer ler a nossa tradução, faça esse favor por si mesmo, leia a crítica, né, o estudo crítico do Chesterton sobre o Dickens, porque vocês vão descobrir duas coisas, né? A genialidade do Dickens, mas por outro lado, por tabela também a genialidade do Chesterton, né? Beleza. E uma coisa que a gente sempre fala também nos podcasts é que o Chesterton ele é meio que um universo, né? Ou seja, ele tem muitos temas, muitos autores, muitas coisas sendo trabalhadas ao mesmo tempo. E a gente tem uma certa dificuldade de elencar uma, duas, três coisas elementares ali, né? Que consiga
passar para os outros, né? Se tem que ter um esforço para fazer isso. E quando eu estava montando aqui como que ia guiar essa nossa conversa, essa mesa, eu montei os pontos, virei para o lado aqui para o Elton e falei assim, esse segundo ponto, que é a pergunta fazer agora, eu queria muito escutar de ti o que tu acha, né? Porque tá acostumado a ler muitos livros e é uma pergunta bem difícil. Ele falou, o que tu pensa, né? E eu falei, não, eu não vou falar antes porque tem que ser espontâneo. Que é o seguinte, quando você vai ler a literatura de Chesterton, existem alguns elementos que são gerais, né? Toda literatura tem elementos em comum, mas existem elementos que são específicos do Chesterton, certo? Ou seja, coisas que ele tem a acrescentar como escritor para nós. E essa é justamente a pergunta dificílima que poderia dar um curso, poderia dar um congresso. Né? O que Chesterton, como escritor, romancista, né? O Chesterton, autor literário, tem para acrescentar para nós? Bom, é sempre difícil responder como usar a literatura, porque a gente tende, hoje, a maioria das pessoas, pelo menos, que vem até mim e me fazem esse tipo de pergunta, a tentar olhar para a literatura de uma forma utilitarista. Como é que eu posso usar isso na minha vida, né? Como é que eu posso aprender com isso daqui para que alguma coisa na minha vida eu faça diferente e tenha mais resultado? Como que a literatura de Chesterton poderia me ajudar a chegar ao sucesso? Esse tipo de coisa que vem à cabeça das pessoas, quando na verdade a gente bem sabe que literatura, ela existe, dentre muitas outras coisas, para a nossa formação humana. Então, para eu começar a perceber comportamentos, para eu começar a colocar dentro da minha cabeça vários símbolos que eu vou percebendo ao longo do tempo. Chesterton era muito fã de contos de fadas. Recentemente, eu comecei a ler os livros coloridos ali, de novo, pegando vários contos, lembrando da minha infância, muitos deles. Muito interessante como a gente vê que nos contos de fadas a gente consegue, finalmente, lendo os contos de fada, reconhecer aquilo que o Chesterton fala nas obras dele que não são literatura, né? Que ele fala muito na Ortodoxia, ele fala muito no Hereges, ele fala dos contos de fada, mas a gente ouve aquilo na teoria e parece bonito mesmo, que a gente tem que ter aquela inocência, que a gente tem que trazer de volta aqueles símbolos, aquela diferença entre bem e mal, e tudo que está dentro dos contos de fadas. Quando a gente vai ler a literatura de Chesterton, lembrando dos contos de fadas, a gente vai vendo que ele de fato conseguiu fazer duas coisas que sempre me chamam muita atenção quando eu estou lendo. A primeira é uma descrição sempre por um ângulo diferente das situações. Quando eu li O Homem que Sabia Demais, que é talvez o meu preferido aí até agora, é muito legal ver como ele traz mais uma história de detetive, que a gente já viu tanto, né? Tem Sherlock Holmes, tem Agatha Christie, tem várias histórias de detetive, mas que Chesterton consegue trazer ângulos diferentes nos pequenos detalhes ali daquele sujeito que sabia demais. E a gente vê os personagens por um outro lado, sempre com esse bom senso incluído nas falas ali. Então, a gente falava do bom senso aqui há pouco, e é interessante ver no próprio Homem que era Quinta-feira, mas o Homem que Sabia Demais e o Padre Brown acho que me marcam mais nesse sentido, que tem um pouco menos de simbolismo, aquele simbolismo difícil que a gente encontra no Homem que era Quinta-feira. Então é mais acessível para quem está começando. Então essa primeira coisa que a gente ganha, na minha opinião, é essa pequena sensibilidade que vai entrando aos poucos, de começar a olhar as coisas por ângulos diferentes. Acho que vai muito na tua resposta de agora de manhã, sobre o seu café, ressignificar o meu café. É olhar para o café por um ângulo que eu não tinha olhado antes, mas que é um ângulo de bom senso. Não é uma coisa viajada, eu não estou aqui filosofando em cima do café e pensando em um monte de... Não, eu estou aqui instalado na realidade, pensando em todas as repercussões que o café tem na minha vida. Na literatura do Chesterton, eu me deparo com isso daí. No Padre Brown, as sacadas do Padre Brown, e como o Padre Brown é esse detetive que não é a lá Sherlock Holmes racionalista, que ele entende o cara, ele entende o ser humano que está ali, porque ele é o padre que ouve muitas confissões e conhece os defeitos, ele conhece os vícios do ser humano. Então esse primeiro ângulo, essa primeira coisa é esse ângulo diferente que eu começo a ganhar do olhar da realidade. E a segunda coisa que eu percebo é que Chesterton faz um uso muito bom das palavras, a gente sabe disso, é um belo de um frasista, cheio de paradoxos, mas o uso que ele faz das palavras nos permite a todo momento trazer
um pouco do que é a meditação na leitura, um pouco de... Eu consigo pegar aquela cena e tentar encaixar ela, descrever ela dentro da minha cabeça, pensar nela, meditar nela. Em cada um dos contos, ali, dos pequenos continhos do Padre Brown que eu vou lendo, às vezes eu ficava parado assim, pensando, caramba, deixa eu tentar visualizar esse negócio aqui acontecendo de verdade. Deixa eu tentar pensar nesses personagens como personagens reais. E o uso da palavra do Chesterton, ele é tão bom que as próprias falas nos levam a várias dessas possíveis meditações, a trazer muita coisa de volta do abstrato para o concreto, puxar muita coisa daquela história. E não nesse sentido utilitarista que eu falava há pouco, mas nesse sentido de como eu aumento a minha percepção, como eu consigo enxergar melhor, pensar melhor sobre as coisas, como eu encaixo mais ângulos. Eu gosto daquela ideia do livrinho, um livrinho pequenininho que tem do C.S. Lewis, que ele fala que a cada bom livro de literatura que ele lê, ele se transforma em 1000 homens. E, ao mesmo tempo, continua sendo ele mesmo. E que cada bom livro abre como que uma espécie de uma janela para uma nova visão. Então, eu gosto dessa imagem de eu sem ler literatura, eu sem ganhar outras visões de outras pessoas, ou das personagens que estão ali, ou dos autores, eu sou essa casinha fechada, sem janelas. Eu consigo olhar para um lugar que é o que eu aprendi ao longo da minha vida. Mas cada vez que eu leio uma grande literatura, é como se eu abrisse uma nova. O interessante é que a literatura do Chesterton abre uma janela que eu nunca vi nenhum outro abrir. Então, essas falas que ele coloca nas personagens, os personagens sempre com um significado diferente, tem alguma coisa sempre por trás, ele imprime aquela filosofia dele. Então, sem que eu perceba, eu vou aderindo ou vou conhecendo essa filosofia e fazendo dela parte da minha vida. Bom, poderíamos continuar aqui e fazer uma longa resposta, mas vou deixar essas duas aí. Não vai fazer que nem eu fiz. Agora você vai dizer o que você Não achou. vai fazer que nem eu fiz de manhã, né? Ficar 25 minutos sem parar falando. Tem um detalhe, até a gente vai entrar aqui na mesa rapidinho daqui a pouco, para falar sobre ordem de leitura, né? Como que pode começar e tal. Sempre a pergunta que a gente mais recebe. Mas acho que um entreato aí, uma espécie de comentário auxiliar que a gente pode colocar, é que mais do que a ordem de leitura dos livros, é a ordem das ideias que o Chesterton imprime nos livros, né? Então, como as ideias estão bem ordenadas, você percebe que o Chesterton chega a ser até um pouco repetitivo em alguns romances. Ele não está muito preocupado em ser um autor que quer imprimir um estilo próprio, certo? Original, único, etc. E ele não quer fazer balaca, vamos falar num bom gauchês, assim. Ou seja, ele não quer muito mostrar a qualidade literária, apesar de que, ou seja, ele faz isso naturalmente, né? Bom, ele também era poeta, então ele também escrevia versos espetaculares. Agora, o que ele quer fazer, e ele fala isso o tempo todo, é transmitir ideias e as consequências das ideias, né? Então, os romances do Chesterton sempre te levam a pensar nas ideias. E o Padre Brown é isso, né? Resolve crime a partir de ideias e não a partir de fatos, né? Então, Sherlock Holmes desvenda os casos a partir dos fatos minuciosos que ele vai puxando e vai deduzindo e vai indo e tal. E o Padre Brown não. O Padre Brown ele tem a sacada que é um tanto intuitiva, mas que é uma sacada de alguém que conhece as ideias do que é o homem, do que é Deus, do que o homem pode fazer, do que é a maldade ou a bondade humana é capaz de fazer, etc, etc. Então, eu acho que isso é um ponto elementar, assim, realmente essencial. Ou seja, eu tô elementar, meu caro Watson, né? Eu tô realmente lendo um autor que está preocupado se eu sei o que é bom, o que é belo, o que é verdadeiro, e se eu não estou enlouquecendo junto com o mundo ao meu redor, certo? E que está fazendo piada do mundo o tempo todo, está sempre brincando, né? Está sempre fazendo uma dialética. Mas tem um aspecto da formação da literatura e do próprio Chesterton em si, que eu acho que seria legal a gente abordar, nem estava no meu roteirinho aqui, mas aproveitar que tem o Rodrigo disponível, a gente tem que perguntar, né? Que é a questão dos contos de fadas. Porque eu acho,
e essa é uma dificuldade que eu tive, que a gente ouve falar sobre, beleza, tem que ler contos de fadas é importante, você vai lá ver ortodoxia, o Chesterton está falando de contos de fadas, mas na prática mesmo, eu acho que as pessoas aí, eu me incluo como alguém que foi muito assim, e muitas vezes, quando eu me esqueço disso, eu tento rememorar os estudos que eu fiz sobre isso, as pessoas, a gente não consegue entender bem por que é tão importante para o pensamento de Chesterton os contos de fadas. Por que é algo que realmente ele quis deixar marcado, registrado, dentro da forma como ele pensa, dentro da filosofia dele. Por que contos de fadas está dentro de uma filosofia de um autor, certo? Que podia colocar 25 outras coisas. Né? Por que é tão importante isso para Chesterton? Cara, aí, novamente, o Joel falou que eu estava ali já ensaiando para ser pregador. Bom, paciência, né? Isso é verdade. É isso que a gente chama seminário. Seminário é isso. A gente está ali do constante ensaio para ser pregador. Mas tem uma coisa que eu acho que nos ajuda a entender isso melhor até, que é as parábolas, né? Aí é que está o ponto, assim, né? Se a gente pensar nas parábolas, e eu fico tranquilo também, porque eu sei que parábolas não estão presentes só no Evangelho, ainda que estão presentes também em outras formas, né, de sabedoria, a velha sabedoria, né, a antiga sabedoria, como vai falar a Constituição Apostólica, né, dos povos antigos, né? Então a gente tem isso. O que acontece? Para mim, entra justamente esse negócio. Talvez ajude a entender ainda mais o que a parábola faz comigo. A parábola tem também um outro conto, que é a fábula da fábula, que, resumindo uma história longa, é a verdade que não é admitida no Palácio do Sultão nem como verdade, nem como acusação, mas é admitida como fábula, certo? E aí eu quero chamar a atenção para vocês para uma outra coisa, que é lá o nosso querido profeta Natan, né? Que ele chega lá e tem Davi naquela situação complicada, né? Então, traição a um bom súdito, homicídio, adultério. Está bem o pacote. E é interessante que Davi estava imerso na sua consciência depravada, né? Isso acontece com a depravação da consciência, né? Ela vai cada vez ficando mais como uma coisa no pântano. E imagina a situação. Chega lá o homem de Deus e joga o dedo na cara do profeta, né? Olha, tu é isso, isso e aquilo. As 3 acusações que eu fiz aqui, né? Um traidor do teu povo, um traidor do bom súdito, um homicida e um cara que está aí dormindo com a mulher dos outros. Bom, imagina assim, né? A defensiva do cara. Meu Deus, ia mandar prender, ia ficar brabo, talvez não prendesse porque era o homem de Deus, né? Ele não levantava a mão contra o dia do Senhor, ia levar. E aí, então, ele conduz o Davi. Vem cá, filhinho, eu vou te levar pela mão para tu ver a maldade que tu fez. Só que o que acontece? Quando o cara tá no olho do furacão, assim diz, eu nunca estive no olho do furacão e acredito que ninguém que falou isso já esteve, mas tudo bem. Vocês entendem a ideia? O cara que está no olho do furacão, via de regra, ele está no local que não está tumultuado, né, pelo furacão. O olho do furacão seria um vácuo, né, onde ele... Eu acho isso impossível, tá? Mas tudo bem. Imaginemos que isso seja possível. Então está tudo revolto no entorno, mas não é você que está revolvendo ali, está revolvendo junto com aquele vento. O que acontece? Então Natan tira ele. Não vamos falar de você. Vamos falar de um sujeito hipotético, muito rico, que tinha um grande rebanho e que um dia recebe uma visita e, para não matar uma das suas centenas de ovelhas, vai lá e pega a pobrezinha da ovelha, que não era simplesmente a única ovelhinha do cara, era um bichinho tipo pet hoje do pessoal. Tratava como uma filha a ovelhinha. E, cara, tem a ovelha do cara. Tu ouve uma história dessa, tu já vê assim, cara, é terrível, né? Quando Davi vai lá e diz assim, mas que este homem seja preso, dá uma surra de criar bicho, paga 200 ovelhas a mais. Ah, beleza. Ele admitiu o nível, né, desta sacanagem aqui. Então vamos pegar e vamos puxar para ele a sacanagem dele. E aí ele começa, né? O que ele faz? Ele desarma o que primeiro foi plantado na imaginação, porque a gente lida com imagens, né? É como a gente não se conecta com a realidade. Nós pensamos que o mundo é uma coisa e nos comportamos em relação a isso. Se não o fazemos, passamos a mudar o que nós acreditamos. É o velho ditado, né? Quem não vive como pensa, acaba pensando como vive. Tá? Então, uma vez que eu coloquei, né, essa imagem,
que eu provoquei o sentimento adequado diante daquela situação. Eu tenho a porta aberta para a entrada da verdade, que não teria sido aceita nem como tal, nem como acusação, mas que foi admitida dentro daquela consciência como fábula. E a partir daquele momento ele pode dizer, este homem és tu. E aí ele faz a conexão analógica entre o símbolo apresentado na fábula e então ali, né, aquela circunstância toda. Assim diz o Senhor. Então tá bom, assim diz o Senhor. Eu te tirei lá do meio do rebanho, te botei no trono, botei as mulheres do teu Senhor nos teus braços. E se isso te parece pouco, te darei outras coisas. Por que me trataste assim? Aí entra outra virada, né? Aí é Deus que fala como um amigo traído. Tu não traiu só essa galerinha toda aí, não. Tu traiu a mim, né? Que sou teu faixa, entendeu? Tô contigo, né? Até quando tu deu uma loqueada aí, certo? Que tem uma hora que Davi fica meio beligerante mesmo, certo? E aí entra aquilo que eu digo. Nós, enquanto nós não estivermos e aí que tá. Enquanto nós não nos depararmos com perplexidades que nos levem a precisar de alguma coisa. O que faz o conto de fada, ou a fábula, ou o mito, ou mesmo a obra literária de ficção comigo? Ela me transfere para um outro lugar que não sou o meu. Geralmente um lugar mais elevado, ou talvez um lugar mais baixo do que eu vivo, mas um outro ponto de vista, assim como o Elton comentava antes. E desse ponto de vista, eu posso conseguir enxergar algo que antes eu não via, como Chesterton vai comentar nesse capítulo sobre a ética do País das Fadas. Nós falamos de maçãs douradas porque esquecemos o nosso deslumbramento, porque elas eram vermelhas. Mas o fato é que nós continuamos com a necessidade desse deslumbramento, certo? E o que acontece nas nossas crises existenciais é que a vida perdeu, né, o dourado que o vermelho sempre me trazia, tá? Só que eu não vou conseguir encontrar, né, essa aplicabilidade das fábulas e dos contos enquanto eu não sair para a vida. Tá? Eu acho que é esse o negócio. Nós não temos os problemas, ou fugimos, às vezes, dos problemas que os nossos antepassados que criaram essas histórias não tinham como escapar. E hoje a gente tem. Né? Não passava a vida de um homem na polis grega sem fazer parte da falange. A coragem de Heitor, a coragem de Aquiles, ou mesmo a sua ira, seus vícios, né? A fúria, né, heróica de Diomedes, ela não era simplesmente uma história bonita, uma maneira da gente exaltar Homero. Ela era parte do vício vital que fazia esse homem sustentar a posição dele na falange, mesmo na pior hora da batalha. Então, talvez, às vezes, as dificuldades que nós temos, entender o valor, né, e a ação dessas fábulas, desses mitos em nós, é porque nós não estamos encarando a vida como nós deveríamos, né? Isso é uma parte. E é claro, tem vezes que daí a gente precisa de alguém, por isso é bom ter um bom professor, um bom mestre, um bom diretor espiritual, às vezes um bom psicólogo bem formado, com uma boa, que nos mostra assim, cara, vou te ajudar a entender. Aí ele pega e talvez use uma dessas fábulas, contos para nos ajudar. Isso também ajuda muito. Esse é o meio mais friendly de aprender essa importância. Mas eu acho que vai essas duas coisas. A gente não tem um bom mestre, e às vezes a gente, nem o mestre vida, nem o mestre professor ou diretor espiritual, e aí fica complicado a gente entender. Tem que fazer no MOOC, né? Muito bom. Tem uma outra questão que também me surgiu aqui, de improviso, Elton, que eu acho que é importante, porque eu me lembrei que está sendo gravado, né? Provavelmente a gente vai utilizar esse material aí no futuro, certo? Vão ter pessoas olhando isso, ou não também, né? Enfim, mas a gente acredita que vai ter. E aí, tanto aqui quanto no futuro, sempre vai ter pessoas que estão começando a ler Chesterton, certo? E essas pessoas vão se deparar com algumas dificuldades. E, bom, eu acho que ajudá-las sempre é algo que vale muito a pena, né? E como tu trabalha bastante com isso, né, em relação a como desenvolver o hábito da leitura e como aprender bem isso, eu queria que tu tentasse personalizar esse desenvolvimento, sabe? Colocasse assim, olha, como que as pessoas conseguem absorver bem Chesterton, né?
Ou seja, o cara quer começar a ler. Ele está aqui, a pessoa está aqui, está interessada, veio porque queria aprender artes liberais, tinha um dia no roteiro dele que tinha que falar de Chesterton. Legal, tem uns livros ali atrás, mas o que eu faço? Eu compro o livro e saio lendo? Simplesmente assim? E se eu bugar e travar, certo? Dicas de leitura para quem está interessado em ler Chesterton, ou se aprofundar. Comprar e sair lendo é uma boa ideia. Antes de começar, eu queria trazer só mais um ponto. Talvez eu tenha entre numa redundância aqui do que o Rodrigo estava falando sobre os contos de fadas. Mas eles têm é uma oportunidade da gente olhar concretamente algumas coisas que são muito abstratas. Então, o conto de fada nos ajuda a fazer essa interpretação das coisas, como o bem e o mal, como o amor, o ódio, essas coisas que são muito abstratas e que muitas vezes a gente não sabe colocar em termos concretos. Então, ele faz isso para nós e facilita. O que já é algo que facilita, já é uma dica de leitura, que é sempre tentar concretizar uma ideia abstrata, tentar encontrar um análogo dentro da tua vida que seja concreto para você entender aquilo que está sendo dito. Isso vale, claro, para filosofia, isso vale para muitas coisas, mas isso ajuda principalmente quando a gente lê um texto que trata de ideias, como os textos do Chesterton. E aí, sem querer, a gente acaba entrando numa outra pergunta que eu acho que você ia colocar para dar as dicas, que é por onde começar e tudo mais. Porque, como eu estava dizendo há pouco, a gente falava também no almoço, se o cara começar por O Homem que Era Quinta-feira, pode ficar um pouco confuso ali a coisa, porque O Homem que Era Quinta-feira traz uma carga simbólica muito maior e que, beleza, dá para eu pegar com contos de fada, se eu tiver lido, se tiver construído uma cultura, mas existe muito mais interpretação e conhecimento prévio. Então já é interessante que se comece por um livro mais fácil, que se comece por livros com linguagem mais simples. Por isso que eu acho que O Homem que Sabia Demais é um bom livro para se começar. O próprio Padre Brown. Essa é a primeira coisa, é começar por um livro mais simples. Segundo ponto dando dicas bem iniciais aqui, você ter sempre um lugar e um horário para ler, né? Tem que ter essa dica básica, por mais redundante que seja. Tem que ter um horário e um local. É como se... Eu gosto da ideia de associar um local e um horário a uma atividade. Então, eu tenho o meu lugar, que eu leio, meu escritório, sempre aquela mesa. Parece que eu coloco o meu cérebro para pensar um pouco mais na coisa. Então, ter isso já ajuda. Agora, personalizando para... justamente a interpretação de Chesterton, e se a gente está falando mais especificamente da literatura, a gente está falando de fato, se colocar dentro da história. Vou dar um exemplo do que é se colocar dentro da história. Quando eu leio Sherlock Holmes, eu estou lendo um detetive que quer prender um criminoso. Basicamente, esse é o objetivo. Quando eu leio um Padre Brown, eu preciso entender o que um padre quer. Porque um padre não é um simples detetive. Ele não quer só prender uma pessoa, mas ele também quer a salvação daquela alma. Então, me colocar dentro da história significa, peraí, deixa eu parar e tentar me colocar no lugar desse personagem, o padre, que é um detetive diferente de um simples policial, de um simples Sherlock Holmes. Quando eu faço isso, principalmente em Chesterton, que tenta transmitir, cada personagem é criado para tentar transmitir um conjunto de ideias ali dentro dele, me ajuda a tentar descobrir essas ideias sozinho. Uma parte interessante da leitura e que muitas vezes a gente ou não sabe, ou deixa de lado, ou acaba esquecendo, é o exercício da adivinhação. Tentar adivinhar o que acontece ali, tentar adivinhar o que vem em seguida. Em livros de detetives é muito legal fazer isso, porque é tentar adivinhar qual o desenrolar do crime, qual que é a próxima pista, o que aconteceu. Sempre tenta e sempre falha. Mas esse exercício de tentar adivinhar, ele é bem interessante quando a gente se coloca no lugar de personagens. Eu gosto de fazer isso, talvez seja óbvio para alguns, para outros talvez não faça sentido, mas tente se colocar no lugar do Padre Brown, que eu estou usando aqui. O que você faria naquele momento em que ele encontra o cara cometendo o crime? Quando ele já sabe, você sabe que ele, em vários contos ele já sabe quem que é o cara há muito tempo atrás. Por que ele está fazendo aquilo que ele está fazendo? Por que ele não conta? Por que algumas vezes ele não conta que foi o cara? Ele não dedura o crime, ele espera a coisa se desenrolando aos poucos. Então, esse exercício de se colocar na cabeça da personagem ajuda a entender duas coisas. O conflito externo que está acontecendo de dentro da história, então eu entro na história e
me coloco frente àquele conflito, como é que eu lidaria com aquilo. E o segundo é o conflito interno que passa aquela personagem. Então, que coisas essa personagem fica pensando dentro da cabeça dela? Bom, um exemplo que não é Chesterton, para tentar trazer ao concreto isso, é quando eu leio Crime e Castigo, por exemplo, e tento me botar na cabeça do Raskolnikov. Tá, vai lá, é um baita de um exercício muito complexo de tentar entender aquele negócio, aquele mundo interior ali. Mas isso é muito interessante em Chesterton porque justamente as personagens representam ideias que aumenta um pouco o nível de complexidade, mas ajuda a gente a pensar nisso. Então, de dica bem específica para Chesterton, eu acredito que essa ajuda muito. Eu sempre gosto de, dentro das histórias, literatura, colocar sempre uma ferramenta de, acredite ou não, uma ferramenta de empresarial, que é o 5W2H, que é você perguntar lá o quem, como, quando, onde, por quê, quanto. Essas coisinhas simples, muitas vezes, por mais bobo que seja, você colocar essas perguntinhas te faz perceber detalhes que passam despercebido. Várias vezes, eu não sei se já aconteceu com você está lendo uma história e de repente se perde no tempo. Quantos dias se passaram aqui? Quantas horas se passaram nesse negócio? E quando você faz essa pergunta, quanto? Quando? Por quanto tempo isso aconteceu? Aí você começa a pensar e começa a se jogar mais ainda dentro da cena. Então é esse trabalho de entrar dentro da história, mergulhar como se você estivesse fazendo parte. Então, cada vez como uma personagem. Muitas vezes a gente lê sempre como esse narrador externo. Ah, eu estou aqui olhando a história, alguém está me contando. Como a gente faz... É um pouco da diferença de livro e filme aí, né? O filme te joga tudo, então você não precisa fazer nada. Fica parado, ele está tirando todas as cenas ali. Ah, que legal, tá acontecendo aqui. Tá vendo Stranger Things, aparece lá o mundo invertido, você já vê. Agora no livro você faz o trabalho inverso. Você precisa se jogar lá dentro para tentar visualizar com mais clareza aquele mundo. Bom, acho que é um pouco por aí. Senão ficaria aqui mais 2 horas falando sobre isso. Isso me fez lembrar sobre a questão do personagem, uma coisa importante também, acho que tem a ver com a questão das ideias, né? Que cada personagem é uma ideia. É que geralmente o herói, pelo menos é uma percepção minha, tá? Posso estar errado. O herói dos romances de Chesterton, de certo modo, sempre tem uma relação com ele mesmo, certo? Isso é uma coisa que para mim sempre ficou um pouco clara, ou seja, o Chesterton, e com ele não porque ele se achava o centro do mundo e o salvador, né? Mas porque ele se achava alguém que não descobriu algo, mas foi descoberto por esse algo, né? E isso gera identificação nossa com ele, justamente porque ele se coloca na posição que o Rodrigo falou pela manhã, de não se levar muito a sério, mas levar as coisas sérias a sério, né? Então, quando você conhece a biografia do Chesterton e aí vai ler os romances, você percebe que muitas coisas têm relação com a Inglaterra do seu tempo, a grande maioria delas, certo? Mas muitas delas têm relação com a própria vida dele e a forma como uma figura como ele, e aqui ele não está se importando com ele mesmo. Ah, meu Deus, eu sou falado nos jornais, eles escreveram contra mim, eu sou um coitado, que agora o que faço? Não. Ele está se colocando no sentido de que qualquer pessoa que queira trazer um pouco de sanidade é esculachada, né? Então, esse personagem aqui, agora um pouco é eu, Chesterton, mas também é um pouco fulano, um pouco ciclano, é um pouco do Belloc, é um pouco do Barry, é um pouco de cada um, né? Porque a pessoa só está tentando, aquilo que ele fala nos livros apologéticos dele, né? Que ele só está tentando exercer o direito de crer no que ele quer crer, né? Ou seja, ele tem o direito de fazer o que ele quiser, mas se ele falar que ele é católico, caramba, né? Então ele vai ser escorraçado. Mas, encaminhando para o final, Rodrigo, acho que vamos chegar na derradeira pergunta, se é que isso tem uma resposta, de qual é a melhor ordem de leitura dos romances de Chesterton, certo? Eu deixo para ti aí essa missão, essa empreitada aí. Depois de atualizar os conceitos de bola nas costas aqui, né? Vamos à resposta, não é mesmo? Então, eu vou parafrasear uma frase do Papa Bento, né? Existem tantos jeitos de ter uma ordem de leitura quanto existem pessoas. Mas daí falando sério, gente, porque assim, ó, eu acredito que depende muito por onde é que você quer atacar e o que você quer de Chesterton, né? Mais cedo ali,
né, me perguntaram, né, o que eu compro de Chesterton, o que seria interessante ler e assim por diante. Eu perguntei, né, o que interessa, o que vocês estão buscando em Chesterton, né? Mas eu acho que pode ter um caminho das pedras que nos ajuda de duas formas. Eu diria que, a gente pensando nas nossas publicações aqui, especialmente, eu acho muito interessante o essencial de Chesterton, para quem quer ter um apanhado, assim, né? Textos mais curtos, muitas vezes de ideias que estão hoje na ordem do dia e que nos oferecem uma forma chestertoniana, né, de ver ou até mesmo de procurar resolver essas questões, envolvendo questões de política, ou as questões morais, as questões religiosas, uma série de assuntos estão presentes ali. Depois, se a pessoa quer assim, Rodrigo, perfeito, e depois disso? Bom, aí eu quero conhecer o que o homem pensa, tá? E aí, já falei, é os clássicos, certo? É Hereges, a Ortodoxia e o Homem Eterno. Fechando o bolo, né? O pensamento, né? O não filosófico, o sim filosófico, o desdobramento desse sim filosófico no Homem Eterno, tá? E depois disso eu quero ver como é que ele coloca esse negócio na literatura, certo? E aí eu vou vir também com uma técnicazinha bem manjada, que é essas recompensas mais fáceis de adquirir no processo de terminar alguma coisa. Inclusive, pessoas que querem ajudar as pessoas a começarem a ter alguma vida literária, muitas vezes recomendam grandes coletâneas de contos no nosso contexto nacional, Machado de Assis, ou então, por exemplo, né, da literatura universal, Chekhov, né, que é um grande contista, ou então Rudyard Kipling, ou assim por diante, certo? Então vocês têm ali no Chesterton, tá? Ali nos contos do Padre Brown, duas coisas muito bacanas. Textos curtos, que no final das contas vão sempre dar aquela, li um conto, já li mais um conto. Pensem assim, quando vocês leram um conto de Chesterton, vocês leram uma obra inteira do Chesterton, certo? O conto é uma coisa que está ali presente já. Tá? E vocês vão ter um pouco o exemplo de como ele aplica as ideias dele numa forma estética, porque é isso que a gente vai ver, né, como proposta também desses dias. Como é que a gente vai transformar, né, as coisas que cremos em cultura? Né? Ou seja, coisas que estão aí no dia a dia de todo mundo, nas canções, no jeito de comer, de celebrar e assim por diante, certo? E também de fazer literatura e outras artes, mas que está aivada daqueles valores que nós acreditamos e queremos promover. Né? E a gente vai ter um pouco esse olhar. Tirando o fato de que o Padre Brown traz para nós um negócio interessantíssimo, que é, né, essa alegoria, né, ou essa analogia que podemos fazer, que nunca morre, que é a da busca. O que é, para o Chesterton, o detetive, e isso ele já expressou em artigo. Né? O detetive é um sujeito, né, que procura, que é quase que tomado por uma paixão dominante, de restabelecer naquele pequeno mundo que é a cidade, né, a ordem, desordem, restabelecer a ordem por causa da desordem colocada por algum criminoso. Bom, houve um crime na origem de todas as nossas histórias, né? E esse crime nós temos que resolver, né, para conseguir darmos ordens na nossa vida. Então essa coisa da história de detetive sempre puxa as pessoas. Então eu poderia dizer isso. Valeria a pena ler, né, talvez não numa ordem, mas quase junto ali, né? Tô lendo ali os clássicos, deu aquela cansada daquelas ideias, porque por melhor que seja o frasista ou o homem de ideias, tem uma hora que pensar cansa, e aí eu descanso, né, virtuosamente, mudo de atividade, sem sair daquele autor, e pego lá uma deliciosa, né, obra de literatura, um conto ali rápido, bacana, e aonde a cada novo conto um novo desafio. Será que eu consigo descobrir o criminoso antes que o Chesterton me conte o final? Então acho que é um pouco isso. Legal, isso também fez lembrar que Padre Brown é muito interessante de dar para filhos adolescentes, etc., né, que se interessam por esse tipo de coisa. Então, os meus pequenos lá em casa já sabem, eles têm que torcer pro time que eu torço e tem que ler Chesterton, né? Então. Uhum. Uhum.
Olha, eu acho que existem obras que ele deve intencionalmente ter querido conduzir o sujeito, né, a justamente colocar esses níveis e camadas dentro da obra dele, com certeza. Houve obras, mas muitas delas ele escreveu de um tiro só. Então, na verdade, naturalmente, um homem que escreve boa literatura, né, ele sempre vai... E a boa literatura, o que ela emula, né? É a própria história, a própria providência. Então, se a gente olhar para a nossa vida, a leitura que tu faz de um momento da tua vida, da adolescência, da infância, do começo da vida adulta, é uma. Com 30, outra com 40, outra com 50. Então, se ele fez isso direito, na literatura, tu vai ter essa sensação de camadas. Então, acho que existem livros que simplesmente foi, e tem uns que ele intencionou, né? Eu acho que tem essas duas coisas. E aí, para mim, o pressuposto para ler Chesterton é boa vontade, tá? Porque é isso. Muito poucos livros, principalmente os melhores livros que nós vamos ler, vão ser plenamente apreendidos numa primeira leitura. Se eles forem realmente bons, eles não foram ainda completamente apreendidos mesmo depois da 50ª leitura, tá? Os melhores livros são assim, porque no fundo, o grande literato é Deus, né? E é isso que é maravilhoso nele, a gente nada, para sempre, né? Complementar bem rapidinho aqui, eu sei que acabou o tempo. Eu acho que eu resumo um pouco com uma frase bem conhecida, que é: a boca fala do que o coração está cheio. O cara coloca no texto dele sem que ele perceba muitas vezes aquilo que ele pensa, aquilo que ele sente, é o que está na cosmovisão dele. Outro autor que dá para ver muito isso é Tolkien. Então a gente percebe vários níveis, você percebe que o Bilbo no Hobbit é uma jornada de transformação que a gente vive também. Então a gente vai encontrar isso naturalmente e é bem interessante, boa vontade, é isso aí, é coração aberto para aprender com aquilo ali, ver, tentar, quero conhecer ele, quero conhecer as ideias dele. E fechando, os bons livros são aqueles que quanto mais eu leio, melhores eles ficam. É isso aí. E até porque o Chesterton, ele é um autor, a gente sempre repete isso, né? É iniciático, ou seja, ele é um autor que te introduz a muitos temas e ele estava mais preocupado em falar com o seu povo na sua época do que em falar com a classe intelectual. Mas ele fazia as duas coisas ao mesmo tempo, muitas vezes, né? Ele fazia essas jogadas. Então, assim, eu acho que tem muito mais um tom de espontaneidade e genialidade mesmo, porque, bom, o cara, ele pensa muito acima de todos os outros, ele fala muito acima de todos os outros. Então, quando ele for escrever, né, ele, obviamente, coloca isso, ele imprime isso dentro do estilo dele. Só que ele não estava preocupado em deixar um legado, né, justamente para ele não se levar a sério. Então, a preocupação dele era justamente ajudar com que o leitor ali dele, com que essa comunidade que ele vivia, né, tivesse consciência das coisas que estavam acontecendo. Talvez, mais para o final da vida, isso é uma boa coisa para se pesquisar aí, Diego, se ele realmente tinha intenção, certo, de deixar algum legado em relação às obras dele. Mas boa parte da vida do Chesterton, as coisas foram um tanto espontâneas, assim, né? Então, obviamente, tem ali camadas, né? Mas eu acho que ele está mais preocupado em te fazer entrar pelos livros deles em várias portas, certo? Do que fazer os livros serem as várias portas dentro do próprio livro, né? Ou seja, ele está te apresentando caminhos ali. E aí ele quer que você siga por eles, né? Isso aí. Acho que por hoje, então, as partes de palestras, mesas, etc., a gente encerra aqui. Foi uma grande alegria, um grande dia, né? Um dia marcante, primeira vez que a gente coloca aí dentro do Brasil, Brasil maluco, certo? Pessoas que o Brasil deve achar malucos estar aqui sentado, né? E falando, escutando sobre Chesterton. Mas eu acho que realmente é um autor muito importante, acho que tem que ter o seu devido destaque. A gente tem tentado fazer esse trabalho em parceria, né, com a nave-mãe aí do Instituto Hugo de São Vítor, e agora a gente vai ter outras iniciativas e tudo mais, mas a dica principal é pegar os livros de Chesterton e ler, né, o quanto antes, assim. Então a gente sempre fala isso lá nas redes sociais, leiam Chesterton, né? Em suma, um abraço a todos, valeu, foi um grande dia.